Então, aqui no Salmo 5, por exemplo, ele segue o padrão dele de primeiro clamar ao Senhor, depois ele exalta a grandeza de Deus e depois ele faz as suas reclamações. Ele faz suas fofocas santas para o Senhor. Ele faz ali os seus pedidos, ele mostra o que está inquietando a alma dele. E em alguns salmos que ele segue esse padrão, ele chega até a dar as ideias para o Senhor. Ele se acha um coach de Deus. Ele acha que na limitação humana dele, ele vai saber falar para Deus o que é para Deus fazer. E quando, na verdade, a vontade soberana do Pai se sobrepõe à nossa, e às vezes acaba coincidindo. Mas não que Deus vai destruir alguém porque Davi pediu. Certo? E quando a gente começa vendo aqui, Senhor, ouve as minhas palavras e escuta a oração que eu faço em silêncio no fundo da alma. É a versão da Bíblia Viva e que fala exatamente o que acontece comigo e com vocês também. Muitas vezes nós ajoelhamos e nós nem sempre sabemos se Jesus vai nos ouvir. Já deve ter acontecido com vocês de pensar, Senhor, tu tens escutado minhas orações? Aquilo que eu tenho me ajoelhado diante de ti tem chegado na eternidade, tem chegado na tua presença? Então, Davi já começa colocando as regras para ele se conscientizar que ele é limitado. Né? Ó Senhor, ouve as minhas palavras, tem misericórdia de mim, ouve. Mas ele faz algo que é extraordinário. Ele fala, escuta a oração que eu faço em silêncio, no fundo da alma. Pessoal, nem sempre a gente pode ajoelhar e bradar. Nem sempre a gente vai poder ajoelhar e falar alto, Senhor, eu te amo, eu te glorifico. Não, tem horas que a gente está em silêncio. Às vezes é caminhando para o trabalho, às vezes é dentro do trabalho, às vezes é no banho, às vezes é dirigindo o carro, às vezes é durante o culto, às vezes é durante o louvor. A gente faz aquela oração silenciosa que sai da alma, que sai de dentro de nós. É uma oração que não pode esperar chegar na igreja para se ajoelhar. É uma oração que não dá para chegar no nosso quarto e ajoelhar e orar. É uma oração que tem que ser feita naquele instante. E é quando a oração ela sai do fundo da alma. Na tradução da outra Bíblia, fala que, Senhor, escuta os meus gemidos. E Davi continua dizendo, somente ao Senhor faço meus pedidos. Gente, a gente vai pedir para quem? Para quem que a gente vai fazer nosso pedido que vai se resolver? Então nós sabemos que só o Senhor pode atender nossos pedidos. Nós sabemos que só o Senhor pode ouvir aquilo que está no íntimo da nossa alma, aquilo que está dentro, lá no cantinho da nossa alma, para que possa ouvir nossas orações. Eu sempre digo que nossa vida é o ministério de joelhos. Nós andamos de joelhos. E as pessoas que andam de joelhos, elas têm muitas coisas lá dentro do cantinho da sua alma. Porque muitas vezes ora por um motivo para suas vidas e não vê acontecendo, mas ora pelo mesmo problema que ela passa e vê Deus agindo na vida de outros servos. Então ficam coisinhas lá dentro da alma que, embora não se possa perguntar para Deus por quê, sempre se quer uma resposta, mas a resposta é a minha graça te basta. A resposta de Deus para você é o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Guarda essa palavra, que é código de Deus para a sua alma. E Davi continua dizendo, Davi era dos nossos, né? Acorda cedinho de manhã, no versículo 3. Bem cedinho de manhã faço a minha oração, Senhor. Tu ouves a minha voz. Eu faço a minha oração e fico esperando. Olha o segredinho assim, escondido nesse versículo. Nós fazemos oração de manhã, né? O Senhor ouve a nossa voz. Então nós temos também que ficar esperando. É o combo. Não tem como você... Senhor vai ouvir minha oração. O Senhor, ele vai ouvir minha voz. Ah, mas eu não quero esperar, eu quero para logo. Eu experimentei isso, gente. Eu queria logo a minha resposta desde setembro no deserto, jejuando, fazendo voto no altar e tudo mais, e nada de ver acontecer. Então eu entendo Davi, eu sei que você também entende Davi, eu entendo você.
porque é a prova da fé. Não é que a gente é imediatista, a gente fica esperando. Davi falou, olha, Senhor, eu orei, olha, eu faço minha oração, tu ouve a minha voz, mas eu vou ficar esperando. Eu quero logo, eu não aceito, demora. Mas é o que Deus quer fazer e não o que a gente quer fazer, né? Ia ser muito fácil a gente mandasse as nossas orações, né? Para o Senhor, Senhor, amém, amém. Tudo que eu orasse, o Senhor, amém, faça-se. Mandasse tudo se eu fosse atendendo. Ia ser muito fácil ser crente, ia ser tranquilo ser crente, né? Todo mundo ia querer ser crente. Mas na verdade não é assim. A verdade não é assim. Tem a prova da espera. Isso, Rodi, é isso mesmo. Somos muito imediatistas. Muitas vezes é o nosso tempo, mas a agenda de Deus ela é muito diferente. Muito diferente. E ela é muito melhor, ela é muito mais efetiva, ela é muito mais rica, ela é muito mais assertiva. A agenda de Deus, ela sim, ela é muito melhor do que a gente possa fazer. É por isso que Davi segue orando, né? Eu faço a minha oração, fico esperando, vigiando com atenção para descobrir as tuas respostas. Então ele sabia que ele tinha ansiedade, ele sabia que ele tinha pressa no que estava esperando, mas ele sabia que não ia adiantar muito, não. Ele não era burro, ele era ansioso, mas era esperto. Então, Senhor, olha, eu sei que pode demorar, então eu vou ficar vigiando com atenção para descobrir a tua resposta. Porque muitas vezes a resposta que Deus nos dá é na situação do outro. Muitas vezes as pessoas nos procuram e no falar do problema delas, elas já respondem aquilo que nós perguntamos para Deus. Quantas vezes eu entrei aqui na live, entro em outras lives, eu estou, olha, viciado em live. Então, muitas vezes, as minhas orações, minhas inquietações, o Senhor responde nas lives, responde alguém contando uma bênção, contando como aconteceu, aí eu percebo que o Senhor me respondeu. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem percebido respostas em situações que você tem orado, que você vê acontecer e você queria que acontecesse para você. E Deus ele vai te honrar, pode ter certeza. Há mistério disso tudo. Tudo que Deus permite a gente passar tem um mistério. E os mistérios de Deus muitas vezes são inteligíveis para a nossa mente humana, que é muito limitada. E voltando aqui para Davi, Davi ele começa a falar sobre o que ele pensa de Deus. Tu és o Deus em prazer na maldade, mas também tu não toleras o pecado, por menor que seja. Então isso é um dos atributos de Deus. São coisas que elas não se combinam. Estar com o Senhor e estar em pecado. Não que nós sejamos santos, não que sejamos perfeitos, não que sejamos isentos de pecado. É por isso que o Senhor diz que nós temos advogado diante do Pai. Se nós pecamos, nós erramos, vamos nos ajoelhar e pedir perdão. Quando a gente sempre começa a orar e louvar, nós pedimos perdão. Dá um reset. O Senhor faz lá um erase, né? Naqueles momentos que nós erramos e a gente prossegue rumo a um alvo, esperando o grande dia da eternidade, o grande dia do chamado, o grande dia da trombeta que vai soar, ela vai ressoar e ela vai nos avisar: ei, chegou a hora, você que está esperando, você que está vigiando com atenção, olha, você vai descobrir todas as suas respostas aqui na eternidade com o Pai, porque lá não haverá pranto, não haverá dor. Nós estaremos diante do Pai Celeste, ajoelhados, congratulando com o Senhor a cada dia, louvando, louvando, louvando eternamente na presença dEle. Aí Davi começa a se meter. Davi começa a se achar muito mais importante muitas vezes, né? Senhor, tu destruirás os mentirosos. Começa a dar ideia para Deus, igual no Salmo 12, ele ficava dando ideia para Deus. Igual muitas vezes a gente vacila e fala: Deus, eu não aceito, eu determino. Gente, isso não cabe a nós. Isso não cabe a nós fazer isso, isso é coisa de Deus. Se a gente aceita ou não, Deus não está muito aí para isso não, porque Ele é Deus. Ele é o grande eu sou. Então nós temos que fazer, sim, nos ajoelhar, orar, apresentar nossas petições, pedir perdão quando erramos, pedir sabedoria quando não sabemos o que fazer. Mas vem com esse papo aí de querer botar termo para Deus, gente. Não perde tempo com isso, não. Vai passar vergonha diante dos anjos. Os anjos, olha,
Aquele doido ali dizendo que não aceita. Gente, que é isso? Vamos nos trabalhar nosso espírito de humildade, mansidão, resiliência, que é aí que o Senhor age. Aí olha só depois o Senhor dá ideia para Deus, Senhor, tu destruirás os mentirosos. Aí parece que ele volta a si e fala, quanto a mim, Senhor, por causa do teu imenso amor, poderei entrar no teu templo. Aí já vem um arrogante, um soberbo, um metido, assim, um diferenciado, né? Ah, olha, porque eu acordo de manhã, Senhor, olha, posso botar termo contigo, olha. Você destrui os mentirosos, mas quanto a mim, pelo teu amor, eu poderia entrar no teu templo. Como se ele não mentisse, como se ele não pecasse, como se ele não tivesse armado a morte do cara para ficar com a mulher do cara. Não, parece que para a gente é tudo melhor. Senhor, no versículo 6, Senhor, tu destruirás os mentirosos, beleza? Olha, tu tem nojo de assassino, tu tem nojo de enganador. Quando ele mesmo era o assassino, ele mesmo era enganador, que fez o rapaz perder a vida para ele ficar com a mulher dele. Então ele atribuía a outros o seu próprio erro, o seu próprio pecado, dava ideia para Deus, destruiu o que ele mesmo era e depois chega santinho. Olha, Senhor, por causa do teu imenso amor, eu, aquele que tramou a morte do rapaz para ficar com a mulher dele, eu poderei entrar no teu templo, mas tu tem nojo dos assassinos e enganadores. Então você vê que quando a pessoa começa a se achar muito grande de si, ela começa a dar ideia para Deus e ela se esquece que ela erra, ela se esquece que ela vacila, ela se esquece que ela é tão pecadora quanto aqueles que ele deseja a morte. Né? Eu já desejasse, destrói aquele cara, porque ele fez assim por mim. Depois meu Deus, eu já fiz até coisa pior. E eu cheguei diante do Senhor e obtive perdão. Então, Davi, olha, gente, Salmos é uma faca de dois gumes, tá? Ela corta, mas ela também ataca, ela defende e ataca. A gente tem que estar ligado nisso. Quando a gente pede para pregar Salmos, ela vem bater também, não vem só amaciar, não. Ainda mais se for Davi que ele começa exaltando o Senhor, depois ele vai fofocando, depois ele pede justiça. Pode ver que ele tem um padrão em muitos salmos. E no final ele exalta a grandeza do Senhor. Então, caminhando mais aqui um bocadinho, por causa do tempo, né? Davi vem falando no versículo 7, né? Que ele, por causa do teu imenso amor, eu poderia entrar no teu tempo. No versículo 8, ele faz algo tremendo. É quando ele cai em si. Ele cai em si. Ajuda-me a andar pelos teus justos caminhos. Então ali o Espírito Santo começou a agir em Davi. Foi quando ele se conscientizou que ele era um nada, que somente Deus era tudo. E ele falou, Senhor, ajuda-me a andar pelos teus justos caminhos. Isso aqui seria a maior lição desse salmo para nós que andamos de joelhos, pessoal. Nós andamos de joelhos, sim. Nós oramos o dia todo, seja com voz ou em silêncio. Nós oramos o dia todo. Então está aqui a chave. Pedir a Deus que nos ajude a andar pelos justos caminhos. Porque de nós mesmos estava dormindo, gente. Quem aqui do outro lado da tela queria estar acordado? Quem queria ter levantado de madrugada? Tem estado que está frio que só, tem país aí que está frio, já está de tarde. Só que nós pedimos ao Senhor para andar nos seus justos caminhos. E Ele nos faz estar aqui com prazer, com glória, com vontade, com honra, para que Ele possa reinar em nós a cada dia. E aí no versículo 9, ele fala que os inimigos deles são mentirosos, né? E quando falam, é possível sentir o mau cheiro do pecado e da morte. Só que ele esquece de sentir o cheiro do pecado nele. Então nós não podemos ser assim, nós temos que ver o que Davi fez de certo, seguir e entender que ele era falho, igual somos falhos, e não fazer os vacilos dele, gente, que é isso. Está claro aqui que ele falava, condenava coisas que ele acabou fazendo. Então é o perigo da língua, da gente julgar o irmão, um dia nós podemos ser julgados. A gente criticar o irmão e um dia nós sermos criticados. Então eu recomendava, até agora me lembrei do livro Lachonará, eu acho que todo crente devia ser obrigado a ler aquele livro, Lachonará, que a gente aprende a usar isso como bênção e não usar mais como maldição, que a gente não percebe, que a gente abençoa e amaldiçoa, igual Davi aqui. Ele fala coisa bacana, mas ele fala coisa ruim que, olha, vem contra ele mesmo.
Se ele tivesse com um coach aí do CIS, por exemplo, ele ia ser detonado, porque ele ia ser confrontado com as coisas que ele acha ruim e ele mesmo acabava fazendo. Então, no versículo 10, ele vem de novo dar ideia para Deus. Ó Deus, condena essa espécie de gente, apanhe eles das suas próprias armadilhas e tal. Então, ele não se preocupava com as armadilhas que ele armou para as pessoas, né? Ele se preocupava com a armadilha que as pessoas estavam querendo armar contra ele. Então, nós não podemos nos sentir exaltados, nem maiores que ninguém, ao ponto de esquecermos que somos falhos e que dependemos a cada minuto de Deus, dependemos a cada minuto do Espírito Santo. E, finalmente, lá no versículo 11, como é o padrão dele, quando ele começa nesse padrão de escrita, ele fala, né? Senhor, dá eterna alegria aos que confiam em ti, que eles sempre cantem de alegria, porque tu mesmo lhes dá proteção e segurança. É o nosso Deus que nos guarda, é o nosso Deus que te guarda. Vaso, você está passando luta, passando dificuldade, está passando bomba, explodindo bomba. Se você se afastar do Senhor, não vai melhorar nadinha. Se você deixar de andar de joelhos, eu vou ficar só no banco da igreja, que eu estou orando, só arrumo bomba, só arrumo problema, aí eu vou ficar só no banco da igreja. Vai aumentar a bomba. Depois que provas desse ministério de oração, você não tem mais como sair, não. Se você entrou por esporte, se você está do outro lado e está pensando, eu acho que eu vou começar a entrar no grupo de intercessão, que eu quero orar por alguém, quero orar. Mano, pensa bem, que não dá para sair depois, não. Entendeu? Isso aqui é um ministério de guerra, um ministério de glória, de bênção, mas depois que entra, você não consegue sair mais, não. Tá entendendo? Então é como o Davi fala aqui, né? Tu mesmo dá proteção e segurança. Olha só que Davi fala. Dê a tua alegria às pessoas que te amam de coração. De coração, hein? Olha só aqui o condicionante, tá? Dá a tua alegria às pessoas que te amam de coração. Então, todos aqueles que têm o Espírito Santo, não tem como não amar o Senhor de coração. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você automaticamente começa a fazer parte da equipe que ama o Senhor de todo o coração. Noutra tradução, ele fala, os que te amam encontram a felicidade em ti. Não é na pessoa, não é no emprego, na viagem, na roupa bacana, não. Encontra a felicidade em ti. Pois tu, Senhor, ó Senhor Deus, abençoa os que te obedecem. Olha só o condicionante. Abençoa os que te obedecem, e a bondade de Deus nos protege como escudo. Então, essa madrugada que nós lemos mais um salmo, aprendemos, levamos peia, eu levei cintada, você levou cintada, mas também nós recebemos o abraço do Senhor, nós sentimos o colo do Senhor, nós sentimos o refrigério do Senhor aqui nessa madrugada com essa palavra, que a cada dia nessa campanha o Senhor vai nos construir servos mais fortes. Um ósculo santo, que Deus nos abençoe grandemente.